Das 5, 4, de acordo com a estatística mundial, tem um problema no intestino. Seja leaky gut, que é o intestino permeável, seja inflamação, seja disenteria, seja prisão de ventre, seja gastrite, é o que a estatística fala. Só que se nós estivermos alinhadas num só propósito, que é cuidar do templo do Espírito Santo, essas estatísticas vai sair fora da gente. O papai, quando ele andou aqui nessa terra, ele não andou sozinho. Ele escolheu os 12. Depois mais, depois mais e depois mais. Então é isso. Então nós vamos estar aqui para ficarmos cada vez mais fortes. Porque todos vocês têm o protocolo na mão, a grande importância é a gente segui-lo. Denise, até quando? Quem aí já fez essa pergunta? Até quando? Eu tô aqui espreguiçando. Quem já espreguiçou também? Nós precisamos. Ah, a Rose já espreguiçou. Rose, eu estou precisando, vou te chamar no privado. Estou precisando de esse ano fazer um bolo diferente para minha filha. E eu quero um bolo para fazer no aniversário dela sábado agora. Menos um dia. Eu tô achando que eu vou cozinhar esse bolo. Aonde? Mas se você puder mandar para mim, tá? Um bolo alcalino para comemorar aí 9 aninhos. Despertar, sabe por quê? Vamos despertar que a gente precisa de oxigênio, a gente precisa de entender até quando, até ele voltar. Não vou ser hipócrita com vocês. É a mesma coisa de você falar assim, você aceitou Jesus hoje, até quando? Quando que eu vou ficar com Jesus aqui comigo? Até um dia, 2 dias, 3 dias? Não é para sempre? Denise, eu parei de idolatrar a comida, até quando? Eu quero cuidar do templo do Espírito Santo até ele voltar. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Ele nos criou para governo, ele nos criou para comermos o melhor dessa terra. Então, esse diagnóstico que você tem aí, essa situação que você está passando aí, ele veio para te dar vida e vida e abundância. Então, tem alguma coisa disfuncional. Se tem alguma coisa disfuncional, a gente pode colocar isso em ordem já. Vocês não são meras alunas. Vocês são mulheres que estão em construção contínua. Lembra que eu falei do curso, que o curso começa, termina? Após começa, termina. E aí? Você vai cruzar os braços? Ah, a Denise fez enfermagem, mais de 7 anos. 4 anos no Brasil, 3 anos aqui, ó, bem mais. E aí, a Denise não exerce dentro de um hospital, mas ela vai colocar, vai cruzar os braços, vai jogar na lixeira tudo que ela aprendeu? Não, não vai. Ela pode não exercer, mas ela vai seguir, ela vai fazer. E ela tem uma maturidade hoje para escolher fazer o correto, o que dá certo para mim pode não dar certo para você. Mas vocês precisam entender que vocês não são alunas. Vocês são Malcots, vocês são rainhas. Rainha governa, juntamente comigo. Vocês têm um poder para, seja qual for a situação que vocês estejam vivendo, vocês conseguirem colocar a ordem. Nós falamos de comida, mas é impossível nós falarmos de comida sem falar das nossas emoções. E esse encontro que eu decidi é para que vocês entendam que vocês não estão sozinhas. Vocês estão num acoplado, num grupo, numa mesa onde nós falamos a mesma língua. Entende isso? E tudo aquilo que a gente viveu nessa mudança alimentar, nós trabalhamos a inflamação do corpo, o corpo ele começou a responder e não foi uma ideia, tá? Foi algo que a fisiologia diz, que quando a gente tudo aquilo que a gente começa a fazer no nosso corpo, seja uma dieta, seja uma introdução de alguma medicação, seja a gente dormir mais cedo, em poucos dias a gente vê que a nossa insulina ela começa a estabilizar, a retenção de líquido diminui, marcadores inflamatórios caem, o intestino começa a se organizar. Os estudos mostram isso muito. Ou seja, o que vocês fizeram até aqui, vocês estão de parabéns. Em 2, 3 semanas, vocês começam a ver o resultado. Em 72 horas, o intestino já começa a mudar. Mas quando a gente para no meio do processo, o nosso corpo não é uma máquina. O corpo, ele não volta ao ponto zero, mas ele entra num efeito rebote inflamatório. Porque o corpo, ele estava se organizando. Ele estava eliminando toxina, ele estava se ajustando. E, de repente, a gente para tudo. Então, eu gostaria de saber de vocês. Sincera, quem está preparada? Quem levou o protocolo? Quem leva o protocolo até hoje? Denise, eu não faço tudo, mas eu mudei isso na minha vida e desde então eu faço. Coloca aqui para mim. Eu vou abrir, Rô, abrir para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas pode falar aqui. O que que vocês, algo em vocês, vocês falaram assim, uau, eu não sabia e passei a fazer. Sabe por quê? Porque vocês receberam um protocolo na mão. E tá tudo bem, mas nós temos um limite. Ouço vocês falarem para mim no privado muito que tem coisas que vocês não conseguem. Só caminhar descalço, caminhar descalça. Ter a renovação celular, os elétrons, os magnésios, caminhar
descalço todos os dias, no mínimo 10 minutos. Quem mais? Quem mais aqui? O que que vocês começaram e vocês continuaram? Às vezes volta muito mais rápido quando a gente para algo no meio do caminho, volta muito mais rápido o efeito. Por isso que a gente chama de efeito platô. O corpo estava sensível, é como limpar metade da casa e parar, a bagunça volta muito rápido. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muitos de vocês perguntaram para mim: "Ah, eu não vou conseguir caminhar sozinha". Você consegue. Quando a gente começa uma jornada, o nosso cérebro, ele libera uma dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação, do progresso. Então você tem o poder de continuar usando a dopamina da forma correta, não ela da forma barata, que é voltar aos velhos hábitos, que é, ó, usar o celular o tempo todo para se alimentar do que não deve. Quando a pessoa para de fazer aquilo que fazia, que era algo novo e começou a fazer, a dopamina ela cai, surge uma sensação de frustração, uma sensação de culpa, de desânimo. Não é só o emocional, é o neuroquímico. Eu sempre falo para vocês que o nosso intestino, o nosso cérebro, libera os neurotransmissores do nosso segundo cérebro, só que se tem algo que não está sendo produzido da forma correta, os neurotransmissores, eles ficam defeituosos, eles não ficam completos. Então você não tem a quantidade que você quer, e quando tem, você não sabe raciocinar para pensar o que fazer com aquilo. O que que você pode fazer? Você pode pegar o protocolo e você pode ir nas opções melhores que se tem. Os estudos mostram para a gente que o mais importante é você não parar. Não parar no meio, porque quando você para no meio, não afeta só a sua disciplina, afeta também o seu cérebro. Isso explica porque muitas pessoas depois têm dificuldade de voltar. E o nosso espiritual? Como que ele fica confuso nisso? Muito, extremamente profundo, que você precisa entender. Quando você começa uma jornada de saúde, você não está mudando apenas a comida, você não está mudando a sua identidade, você começa a ver as coisas diferente, mais disciplinada, mais consciente, mais forte, entender quem você é. Você consegue dar louvores para aquilo que está te alimentando, você consegue sentar numa mesa, preparar um prato de comida, não simplesmente para matar uma fome, mas para entender que aquilo ali é algo sagrado, criado pelo papai. Para vocês terem uma ideia, a roda do carro veio, eu não, se a gente olhar aí na internet, quantos anos vieram depois da roda, criada pelo homem, o carro, a carroça, a comida, os frutos da terra veio na criação. Então, quando você para pensar, eu não vou conseguir, eu não tenho disciplina, será que eu vou conseguir manter isso? Isso não é só físico, isso é uma identidade. Como que você pensa, tá tudo bem, ok, pensou, mas manda embora. Porque é muito importante você entender que, ao longo da caminhada, do percurso que você vive, você carregou algo que não existia dentro de você, mas agora existe.